Vocês têm pedido para falar sobre o F1 TV, justamente o que tem nele e se vale a pena. Hoje, então, é sobre isso que nós vamos conversar. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Lembrando, eu não estou em casa, você percebe aqui, o áudio também vai estar um pouquinho diferente. Peço a sua compreensão. Vamos, então, responder aquilo que vocês têm me mandado muito assim, há muito tempo, inclusive, que é para falar sobre o F1 TV, que é para justamente ver o que tem de bom nele, o que o serviço oferece e se vale a pena. Então, eu vou mudar aqui para tela do F1 TV para passar por cada detalhe, para você entender exatamente como funciona e se para 2026 faz sentido para você. Aqui nós estamos justamente na tela principal quando você efetua o login no serviço e logo de cara você vai ter tanto aqui as opções do que você pode estar consumindo, como também o programa sugerido. Quando está próximo de uma corrida, você vai ter aqui as sessões da corrida para poder clicar, mas nesse caso, como a gente passou da temporada, o que eles estão sugerindo é o programa aqui do The Cooldown Room, que é justamente um programa da Fórmula 1, em que eles estão aqui analisando, falando de Abu Dhabi pelo visto de um jeito mais descontraído. Eu confesso que nunca parei para assistir efetivamente. Mas não somente isso, você tem aqui passando para o lado outras sugestões, como as análises do Jolyon Palmer, como também o Chasing the Dream, que é o documentário da base, se não me falha a memória agora, da Fórmula 2, eu também nunca parei para ver. E você tem uma entrevista com o Pierre Gasly. Esses são, de momento que eu estou gravando, os conteúdos sugeridos. Quando você entra, então, já tem esse banner de conteúdos sugeridos. Quando você vai para baixo, existem aqui justamente os novos episódios, que é o que ele estava mostrando pra gente, e você ainda tem destaques da temporada, você tem Grande Prêmio de Abu Dhabi, e você pode ir passando também os grandes prêmios, você pode rever outros programas, aqui você vê coisas que eu assisti, como o Grande Prêmio de São Paulo, classificação, tudo mais, um documentário do Ed Jordan. Mais para baixo você vai ter as opções de programas, tendo vários programas como esse Cool Down Room, como eu citei, o Off the Grid, que são as entrevistas um pouco mais pessoais, análises do Palmer, aqui questões do Grande Prêmio também da F1 Academy, o Tech Talk, que é muito legal, que você pode justamente ver detalhes técnicos que a Fórmula 1 apresenta, você tem esse Racing ID, que eu particularmente nunca assisti, tem o warm-up, né, do grid, justamente do final de semana, daquilo que você pode esperar no final de semana. Então ele tá te dando nessa tela principal várias opções do que consumir. Tem esse Memory Box, que são alguns documentários, né, ainda assim uma outra aba de documentários, mais uma abinha de documentários voltada para F1 Icons. Indo mais para baixo você tem também aqui as corridas da temporada, no caso, tem também corridas populares do arquivo e no final você pode decidir o que você quer ver, se você quer ver de Fórmula 2, Fórmula 3, F1 Academy, Super Cup, a Porsche no caso, e encerra a primeira página do F1 TV. Então essa é a introdução do aplicativo, é o que ele vai te mostrar, é o que ele vai te passar, é o que ele joga para você logo de cara, lembrando, quando tem final de semana de corrida, ele passa aqui para você a corrida, isso é o normal. Brincando agora nas abinhas, você tem essa 2025 temporada. Quando clica aqui, você vai ter justamente tudo o que aconteceu em 2025. Você pode ver aqui os destaques da temporada de Fórmula 1, de Fórmula 2, de Fórmula 3. Você pode ver a temporada completa clicando no Grande Prêmio para entender como foi. E aqui você vai ter acesso, por exemplo, se eu entrar aqui na da Austrália, você vai ter acesso a tudo que teve a programação, os replays da corrida, programa pré-corrida, pós-corrida, classificação. Você vai ter acesso a treino livre, tudo o que foi transmitido e falado sobre aquela corrida. Tem os destaques também que você vai poder acompanhar, as análises, o mesmo vale para a Fórmula 2, Fórmula 3, coletivas de imprensa também aqui embaixo e arquivos do Grande Prêmio, nesse caso da Austrália, como eu cliquei. Então, quando você clica no Grande Prêmio, você tem um leque de opções bem legal, de tudo aquilo que você pode estar usufruindo. Poxa, eu quero rever como foi aquele final de semana, a construção desde o início, a coletiva de imprensa, tudo. Você tem acesso a isso. Aqui está um dos serviços que eu particularmente mais uso do F1 TV, é na abinha Arquivo aqui em cima. O que acontece? Você tem as várias temporadas. Então você pode clicar aqui, eu quero reassistir a temporada 2024, eu quero rever a 23, 22, e assim vai indo até você chegar em várias temporadas. Aqui ó, tem até 2018, mas você pode ver o arquivo de 2017 a 2010 também clicando aqui. Você pode ver o arquivo de 2009 a 2000, pode ver o arquivo de 99 a 90, 89 a 81, 79 a 70. Então você tem desde os anos 70
um arquivo repleto de coisas. Existem algumas lacunas em uma ou outra temporada? Existem, mas você vai ter acesso ao arquivo da Fórmula 1 para corridas antigas. É claro que essas corridas mais antigas você tem algumas limitações. Por exemplo, em 1976 você tem a história da temporada e você pode ver aqui que você não vai ter necessariamente todas as corridas aqui, você vai conseguir ver um resumo da temporada. Se voltar, por exemplo, aqui para 1997, você tem um programa de melhores corridas, você tem corridas efetivamente para você assistir, como aqui o Grande Prêmio de Mônaco, o Canadá. Então, algumas temporadas você tem as corridas completas, em outras você tem resumos, e em outras você ainda está faltando uma ou outra corrida. Mas, no geral, principalmente dos anos 2000 para cá, você tem um acervo muito completo. E da década de 90, você também tem um acervo muito legal aqui no F1 TV. A outra abinha que você vai ter aqui é o de programas, como aquele do Pierre Gasly, por exemplo. Então aqui você pode clicar no programa que você quer assistir ou então já pode ir direto para determinadas sessões, como ele tem aqui o Tech Talk, o Viver no Luxo, análises do Palmer, enfim, você tem uma série de programas, inclusive esse Tech Talk retrô aqui falando de carros antigos, inovações, ousadas, rádios de equipe. Aqui é ensinando, pelo que eu tô vendo, esse Racing ID é justamente ensinando, falando sobre técnicas de pilotagem, frenagem, curvas de alta velocidade, pilotar na chuva. É bem legal, isso aqui até me interessa agora, eu vou até depois assistir, me interessa bastante para quem sabe utilizar nos simuladores. Então você tem uma série de programas aqui para você assistir, o que é bem legal, eu acredito que é muito robusto, mas eu devo fazer um comentário em cima. Tenha em mente que o conteúdo do F1 TV, 99,9% é em inglês sem legenda, ok? Inglês sem legenda. Se você não domina a língua inglesa, vai acabar tendo um recurso que você não vai utilizar. Então tenha em mente que é necessário ter um domínio da língua inglesa para poder aproveitar ao máximo o F1 TV. Essa seção também é uma das que eu mais gosto, é a de documentários. São documentários curtos, você vê aqui que são meia hora, 39 minutos, 33, 35. São documentários até um tanto quanto curtos. A minha câmera tá em cima aqui, mas você tem um ver tudo aqui, ó, deixa eu mudar. Tem um ver tudo aqui que você pode ver, ó. Tem esses três do Memory Box. No popular você vai ter o Chasing the Dream, justamente da Fórmula 2. Você tem de 2021 de Abu Dhabi. Tem outro aqui do Verstappen de Interlagos. Você tem alguns mais famosos para assistir. Você tem também separado por alguns temas, como por exemplo, Além dos Limites, ícones da Fórmula 1, viradas históricas, o Perseguindo aqui o Sonho, o Chasing the Dream, análises clássicas, grandes corridas, aqui para você ficar por dentro das histórias, Hall dos Campeões, aqui no caso do Lewis Hamilton. Tem uma entrevista com o Franz Tost falando de como criar um piloto de corrida, já que ele foi chefe da Toro Rosso por muitos anos. Tem o especial do Sebastian Vettel, a ascensão do Lewis Hamilton. Você tem uma porrada de coisa. Você tem essa sessão de como o campeonato foi ganho daquela temporada 99, 2007, 2012. Tem histórias de origem também de equipes, o que é muito legal também para você aprender bastante sobre as equipes. São vídeos curtinhos, 12 minutos, 11 minutos, 15 minutos. Tem vídeo do Michael Schumacher, enfim, tem muita coisa, muito conteúdo aqui nos documentários que, mais uma vez, se você consegue entender o inglês, você vai ter aqui um conteúdo recheado, muito forte mesmo, do F1 TV para você poder usufruir. Essa sessão e o do arquivo eu acho que são as sessões que fazem valer a pena o investimento. Nessa última abinha você tem a lista, eu não tenho nada salvo aqui para assistir depois, né? Basicamente uma lista que você coloca de favoritos, eu não tenho nada salvo. Você pode ir colocando tranquilamente. Eu peguei aqui uma corrida aleatória, no caso o Bahrein 2024, para mostrar para vocês como é dentro do aplicativo para você assistir as corridas e também alguns recursos bem legais que tem aqui. Então veja, por exemplo, é que ele está com a qualidade ruim porque assim que eu der o play, logo em seguida ele vai melhorar, isso é normal, né? Eu só adiantei aqui para poder ficar interessante. Mas repare logo de cara que aqui na engrenagemzinha embaixo você pode melhorar a qualidade do vídeo, no caso no navegador você tem até o 1080, né, até o Full HD, e você pode mudar aqui a língua. Você pode acompanhar em inglês, em alemão, ele tá saindo aqui, você pode acompanhar em francês, espanhol, holandês, português e esse FX que, se não me engano, é sem nenhuma narração. Então você pode escolher uma língua. No de 2025, além desse inglês aqui, você tem também o inglês da própria Fórmula 1. Então eles adicionaram 2 de língua inglesa e isso é importante porque eu quero fazer um parênteses aqui com vocês sobre a questão da narração em português. Tá rolando um rumor, eu tô gravando isso aqui no dia 13 de dezembro, tá rolando um rumor de que a equipe da
da Band vai ser contratada pela F1 TV para poder participar, para poder fazer a cobertura para o F1 TV, a exemplo do que eles têm feito com a língua inglesa, em que deixaram a equipe da Sky numa transmissão e pegaram uma equipe só da Fórmula 1 para fazer a transmissão também. Então tem duas de língua inglesa para você escolher. Talvez, se esse rumor for verdade, eles vão fazer o mesmo com a língua portuguesa. Seria legal? Seria muito legal. Mas não necessariamente é o que vai acontecer. Isso é rumor até o momento da gravação do vídeo, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Então se eu der o play aqui, ó, por exemplo... Logo mais tem Flamengo e Madureira, o Flamengo querendo o título da Taça Guanabara. Diferença do Verstappen. Então você assiste em português como se fosse, nesse caso aqui, da Band e ano que vem possivelmente da Globo. Mas tem uma outra coisa interessante aqui no F1 TV que você pode fazer, que é justamente olhar aqui onboards de pilotos específicos. Só que para mostrar isso para vocês, eu quero pegar um mais atualizado de 2025 porque tem um recurso novo. Aqui eu coloquei na Sprint de Miami só para você entender como funciona o sistema do F1 TV. Então eu mostrei já aqui para vocês justamente a questão, olha só, as línguas, né, o que eu falei aqui do inglês internacional e do F1 Live. E aqui quando você clica nessa bolinha aqui branca, você tem não somente as onboards dos pilotos, mas você pode fazer um multiviewer. Então vamos supor que eu queria ver aqui o Verstappen, o Norris, o Bortoleto. Então eu tenho aqui a câmera principal, eu só posso fazer até 4, né, telas. Então eu coloquei a câmera principal e você tem as onboards rolando aqui. Então olha só que interessante fica, você dá o play. E o Norris colou. O Norris... Deixa eu até tirar o áudio rapidinho. Você tem tudo rolando. E você pode reorganizar isso. Eu posso clicar aqui para ficar um lado do lado do outro, ou então só 3, só 2, eu quero que um fica pequeno, ou eu quero então que fica só um aqui mesmo normal. E eu posso escolher qual tela eu quero assistir. Poxa, eu não quero ver a tela principal, eu quero assistir a corrida inteira na onboard do Verstappen. Eu clico no Verstappen, ele vai aparecer aqui e venho no menuzinho do Internacional aqui na direita. Pronto, vou assistir tudo pela onboard do Verstappen. Aí eu vou dar o play e com o tempo ele vai melhorar a qualidade, né? Porque a onboard tem uma qualidade realmente inferior de imagem e com o tempo aqui, daqui a pouco ele estabiliza, ele tá dando umas travadinhas, mas daqui a pouco ele estabiliza para poder ficar uma qualidade melhor, tá? Você também tem dados que você pode acompanhar, tem o mapa da pista, então você pode fazer uma brincadeira aqui assistindo de vários ângulos, né? Você pode acompanhar o mapinha da pista, os dados. Quando eu coloco os dados, por exemplo, eu geralmente tenho uma segunda tela, eu gosto de colocar essa tela dos dados maior. Eu gosto de colocar ela grandona para justamente saber o que está acontecendo na corrida, porque aqui você não consegue enxergar. Então você tem a opção de fazer um multiviewer, você tem a opção justamente de colocar essas várias telas, essas 4 telas, e usufruir então da experiência da Fórmula 1 de um jeito diferente. Ao meu entender, só isso aqui já vale a pena. Só isso aqui já vale a assinatura, nem que seja do plano base, que a gente vai passar pelos planos já, em que você tem acesso à corrida ao vivo. Agora que a gente já passou por como funciona o aplicativo, você quer saber quais são os planos, e é aí que nós temos um problema. O F1 TV ele tem 3 planos, ele tem o Access, que é o mais básico, tem o Pro e tem o Premium. O Premium ele foi introduzido agora em 2025. No mais básico, que é o Access, você vai ter acesso a replays e dados da corrida, você não vai assistir a corrida ao vivo. Já no Pro, você assiste a corrida ao vivo e tem acesso a todo aquele catálogo que eu passei para vocês. A diferença do Premium para o Pro é que no Premium você consegue assistir em 4K caso você tenha uma TV 4K e também o Roku TV ou o Apple TV, porque aí você precisa acompanhar em 4K através de um desses conversores. Outro detalhe importante é que se você tem um Roku TV, você não consegue fazer o multiviewer na televisão, ok? Pelo Apple TV você consegue fazer o multiviewer. Já no Roku você assiste em 4K, mas não faz o multiviewer na TV por si só. Então qual plano eu assino? Eu assino o Premium porque eu assisto na TV em 4K e gosto de colocar várias telas também. Gosto de botar tablet, celular também para acompanhar os dados. O Access faz sentido? Ter o plano mais base? Não, não faz, porque você quer assistir a corrida ao vivo, acredito eu. Então não faz sentido você ter o F1 Access. Mas quais são os valores então dos planos da Fórmula 1? O problema é que os planos eles são em dólares. A Fórmula 1 não tem uma tabela oficial em reais. Nós temos uma noção, mas ela pode variar. Por exemplo, você pode pegar R$2 mais barato, mais caro, varia. E eu entrei em contato com outras pessoas, como por exemplo o Kevin Nicholas do Primeira Fila, eu entrei em contato com meu irmão, com outras pessoas, para ver se alguém achava uma informação concreta sobre os preços do F1 TV. E ninguém conseguiu essa informação. Tudo é em dólar. Em real você não tem essa informação. Então como
Como que ficaria o preço da Fórmula 1 se a gente fosse falar então dos dólares? O F1 TV Access seria na casa aí dos R$ 15,90 ao mês, mas isso é um preço sugerido lá de 2021. O F1 TV Pro já sairia próximo dos R$ 30 por mês, 29, R$ 30 por mês, que é o que você assiste ao vivo. Já o Premium pode aumentar para casa dos 50, talvez até R$ 60 por mês. Como eu disse, em dólar, então fica difícil você ter uma conversão direta, são 9,99 dólares, né? São 10 dólares ao mês. E aí você fala, eu não tenho nenhuma base, nenhuma noção em reais de como fica o F1 TV? Na verdade, você tem uma noção. Se você é um cliente da Claro, por exemplo, você pode fechar o pacote da F1 TV diretamente lá, no caso o pacote Pro, que é o intermediário, por R$ 29. Isso é feito diretamente pelo aplicativo da Claro. E aí chega na sua fatura. Se você for um cliente da Roku, tem uma promoção em que você pega o plano Premium anual por R$ 85, o que seria extremamente barato. Mas possivelmente essa promoção ela é para a primeira assinatura. Depois que passar esse período de um ano, você teria que pagar o preço cheio, que pode bater a casa dos R$ 400. Isso no plano anual. Mas no Brasil, ele tende a ser mais localizado, ele tende a ser um pouquinho mais barato do que a conversão direta. O que, pelo menos isso é bom, né? Aí você realmente, na hora de fazer a sua conta, vai ter que descobrir no momento que está fazendo o plano, quanto que está custando o F1 TV em reais. Mas é isso então. Eu considero um excelente serviço, eu acho que vale muito a pena você ter, se você gosta dos arquivos, dos documentários, se você acompanha corridas ao vivo, se você tem domínio da língua inglesa para acompanhar os vários programas. É um produto que vale muito a pena. Eu assino desde 2021, quando chegou no Brasil, e gosto bastante. A minha fatura vem em dólar, para você ter uma ideia, porque na época eu peguei em dólar. Mas aí você consegue descobrir quanto está em reais ao fazer a sua compra do pacote da F1 TV. Me fala se você acha então que o produto vale a pena, diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada e entrar também nos nossos parceiros aí embaixo. Tem promoção de Natal na Paddock BR, então entra aí pelo link cupom Ressaca Motor. Tem promoção na Evo Design, cupom Ressaca. Tem assistência jurídica internacional na Morim Global e tem promoções também na Instant Gaming. Tudo isso aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou!